como que você vê a questão do trabalho do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, eu acredito que é uma ferramenta importante que nós devemos ampliar a capacidade dele trabalhar, mas assim, fica muito precário. São poucos conselheiros para o tamanho da cidade, pouca estrutura de física mesmo para ir até os diversos casos que são notificados. Qual é a melhor maneira da gente fortalecer um Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar atuando só para apagar incêndio, ou o Conselho Tutelar também poderia trabalhar essa questão da prevenção, da divulgação, das conscientizações? É algo que, assim, olhando de fora, né, eu acho que pode ser até um pouco ruim eu falar a minha, mas como é um bate-papo aqui entre a gente, assim, eu percebo que as pessoas, querendo ou não, em relação ao Conselho Tutelar, elas já têm uma visão fechada. Então, bem preconceituosa. Bem preconceituosa, que é como se fosse aquele professor chato. O chato, né? Aquela pessoa que está indo ali só para dar a bronca, a punição. Então, você vê as pessoas, a comunidade buscando muito um afastamento do conselho, né? E eu acho que isso é a principal parte ruim, que trava um pouco o trabalho dos profissionais e trazer muito essa visão de como o conselho ajuda, eu acho que seria um dos principais diferenciais, muito mais do que como o conselho pune, sabe? Uhum. Porque quando a gente passa muito a visão de que o conselho vai punir, é igual criança que tem medo de apanhar, ela vai se esconder, ela vai ter vergonha. Mas quando você traz uma visão do como o conselho ajuda, né? Como o Conselho Tutelar te protege. É importante como a gente pode acionar e ele vai vir e vai fazer o melhor papel possível. E tem outro aspecto também, é de que quando há denúncia, muitas vezes não tem como comprovar ali com o depoimento da criança contra um adulto. Porque pode ser que a criança tenha mentido tenha imaginado determinada situação, ou determinada situação não tenha sido exatamente como a criança está falando. E existe também casos onde se dá o descrédito para a fala da criança. Então, também eu acho que era importante o Poder Judiciário se atentar, né, as polícias, durante a formação dos inquéritos, se atentar à importância de aferir cada vez melhor as denúncias, para que a criança... Tem muitos casos de pessoas que são denunciadas, não se tem nenhum tipo de processo e elas acabam cometendo uma coisa pior e poderia ter sido evitado antes. Então, são vários os desafios, né, que nós temos enquanto poder público, sociedade civil, para criar uma rede de apoio que realmente funcione, né? Porque você percebe assim... Porque o abusador, em tese, ele vai negar. Sim, e você vê que para o conselho fica muito difícil, porque é um tom muito investigativo da coisa ali, né? E como você falou, a dificuldade de comprovação de tudo, assim. Quando você me convidou porque pode ter um abuso sem o toque nos órgãos sexuais. A tentativa já é um tipo de abuso. Já é um tipo de abuso marcante. Assim, por exemplo, ao longo dos meus anos na clínica, eu tive casos que o registro de abuso na criança tentou tirar minha calcinha, subiu em cima de mim à noite, sem ter nenhum tipo de penetração. A única coisa que gera de diferente a partir disso é o que eu te falei sobre as duas vias. Se a criança vai naturalizar reagir o toque ou aflorando. Mas o comportamento abusador, ele não tem por isso até que a gente fala muito sobre o que estava conversando sobre a castração, porque o comportamento de abuso, às vezes ali, muitos não têm penetração. Pela idade da criança em si, traria até uma dificuldade, mas se alimentar de estar tirando a roupa, de tocando, beijando, ou pedindo até para a criança fazer... Você acredita de verdade que um abusador deixa de ser um abusador? Eu acho, Michael, que assim... Pode deixar de ser um abusador? Eu acredito, por conta do aspecto da minha visão do que eu faço no meu trabalho, que é curar a mente de pessoas. É a mesma pergunta que você me fizesse. Você acredita que uma pessoa pode parar de sentir vontade de se matar? Por exemplo, um depressivo.
A mente de um abusador, a única diferença é que ela sempre ficou reprimida e alimentada nos seus estresses através do alívio sexual. E, como eu te falei, não tem nenhum, igual eu falo assim... Ó, e deve ter caso também, desculpa te interromper, mas deve ter caso de abusador que nunca cometeu o ato, mas pensa, sente o desejo, sim, mas se controla. Tanto que das vias da minha visão, e eu sei que é muito polêmico, gente, que eu estou falando aqui nesse sentido, porque, igual eu repito, eu não estou defendendo um monstro da história. Eu estou mostrando o lado doente do monstro e que a visão só de vamos cortar ali a parte íntima dele não vai resolver. E eu acredito que, mas por exemplo, pode ajudar. Não, pode ajudar, porque, óbvio, eu acho que pode ajudar. Só que o que eu quero que você veja assim, Mike, o cara pode não ter a parte íntima, ele vai pegar a criança e ele vai fazer um comportamento abusador igual. Ele vai ter atitudes abusadoras igual. Não vai ser com a parte íntima dele, vai ser com a mão, então... Ou algum instrumento. E principalmente você tem que passar assim a pensar, se isso vem ter uma recorrência, depois de um cara desse ter sido castrado, o quanto ele não fica mais violento. Ao risco dele ser pego de novo e o que pode surgir com ele. Então, para mim, isso só vai gerar um maior comportamento agressivo do abusador perante as suas vítimas, porque ele não pode correr o risco de perder a parte íntima dele. Então, não é melhor, além dele abusar, ele não fazer algo matar uma criança, tá entendendo? Então, na minha linha de raciocínio, são pessoas muito doentes, num nível muito doente. É a mesma coisa que a gente pode falar de um psicopata, entendeu? É essa minha linha de defesa aqui. O monstro abusador, ele nada mais é que a similaridade de um psicopata. O psicopata, ele tem o prazer em matar pessoas. Já o abusador, então, a busca disso, que eu vejo, é da mesma visão do Conselho Tutelar. Eu acho que a gente tinha que ter mais canais que mostrassem para as pessoas assim, se você é doente, tem um lugar que pode te ajudar a se curar, a não reproduzir o que você tem de ruim no outro. Só que a gente só usa muito das notícias e situações para expressar nossa raiva, entende? E aí na nossa raiva, igual eu falo, você só esconde ainda mais os abusadores, entende? Olha, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu quero te agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Eu tenho um compromisso dentro do meu mandato de defender e apoiar as causas ligadas à seguridade das crianças, as questões ligadas à formação dessa primeira infância. São vários tipos de violência que as crianças podem sofrer, né? A gente está falando especificamente da questão do abuso sexual, mas tem outros tipos de violências que as crianças podem sofrer e a gente está aqui à disposição. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo aceite ao nosso convite. É um tema muito complicado de se conversar, mas acredito que quando os homens públicos se posicionam a favor de uma pauta, também eles acabam estimulando outras pessoas a se posicionar, e isso é o interesse do nosso mandato, fazer com que temas que são controversos, polêmicos, cheguem na casa das pessoas e que as pessoas partam para as atitudes que são legais. Por exemplo, fazer a denúncia, ele está ali, faça a sua parte, proteja e cuide. Diz que sim, existe uma rede de apoio e a gente quer estimular as famílias a abraçar essa rede de apoio. Então, e as que têm condições de encaminhar as crianças para um atendimento. Uma criança pode ser atendida a partir de que idade por um psicólogo? A criança, a partir de 1 a 3 anos, ela já tem como ter uma avaliação ali, né, dos profissionais. E a gente já consegue ter uma visão de qualquer tipo de comportamento e alteração, assim. Eu queria te agradecer, né, pelo convite que você sempre me faz, aí, pela confiança que você tem no meu trabalho. E queria, aqui no encerramento, reforçar uma coisa muito importante para o pessoal de casa, que é meu grande ponto alto do trabalho, que não é sua culpa. Se você já foi vítima de abuso sexual, se você é um pai ou uma mãe que sabe que seu filho está passando por algo assim, entenda que não é sua culpa, não estava no seu controle, não era você que queria e jamais você iria querer que seu filho estivesse passando por algo assim. A culpa, ela é o grande dano nessa história e ela vai
trazer para você muitos pensamentos para que você se sinta um lixo, se sinta insuficiente e não faça isso com você. Se hoje você está aí em casa achando que você é insuficiente, que você é esse lixo que merece ser abusado pelas pessoas, procure terapia, procure essas redes de apoio que a gente está trazendo para vocês. Quem quiser procurar o teu atendimento, como que entra em contato contigo? Só procurar por mim na rede social e tá ali falando comigo, estou sempre muito aberto para ajudar, você sabe que isso é minha grande paixão, né? Só procurar o @psicólogo.guilhermefagundes que vai ser um prazer ajudar vocês. E muito obrigado aí por essa tarde. Até a próxima, irmão. Obrigado, viu? Tamo junto, meu querido.